Dando continuidade ao realismo, vamos falar um pouquinho sobre o realismo no Brasil. Como começou a nossa história com o realismo? Bem, geralmente se começa com a publicação de alguma obra. E temos aí o escritor, que é falado até hoje, que é um escritor fenomenal, particularmente eu gosto muito dele, que é o Machado de Assis. O Machado de Assis compõe uma obra em 1881 chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. E com essa obra ele inaugura o realismo no Brasil. Tá ok? Essas obras, tá? Que iniciam aí uma vertente de um estilo diferente, né? Elas já se distanciam, tá, das posturas do estilo anterior, que foi o romantismo, né? Nada de história de mal do século, de fuga da realidade, entre outras características que nós vimos lá no romantismo, tá? Quando surge uma obra completamente nova, inaugural, ela rompe com o estilo anterior e traz aí as grandes novidades. E a perspectiva de Memórias Póstumas de Brás Cubas é completamente baseada naqueles temas que eu comentei no vídeo anterior, tá? A perspectiva é completamente realista. Falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que é que tinha de diferente nessa história toda? Então, veja bem, ainda estávamos com aquela publicação em folhetim, histórias em capítulos, tá? Através de revistas ou jornais, que eram as fontes de comunicação da época. Mas esse livro traz assim umas novidades muito legais. Por exemplo, é um livro autobiográfico. Hoje, tá? Nada do que eu fale aqui vai parecer novidade, mas por favor se coloquem na metade do século XIX. Então, voltando lá, o livro é autobiográfico, onde o personagem Brás Cubas, tá? Que depois de morto, olhem bem esse detalhe, resolve escrever as suas memórias, intitulando-se Um Defunto Autor. Ninguém tinha tido essa ideia antes, tá? Brás Cubas então propõe a fazer o seguinte, uma retrospectiva de sua vida. O que ele faz com louvor, tá? E nesse caso ele pode, se distanciar de qualquer compromisso que ele tenha tido quando vivo, já que ele está morto. Então ele pode falar de todos que ele conviveu nos 60 anos de vida, inclusive dele mesmo. E ser franco, completamente franco sobre essas pessoas, né? Então ele capricha na crítica, na ironia, e ele não se prende mais àquelas convenções sociais de ter que agradar as pessoas e ser falso. É um livro completamente, cheio de novidades. Nada de idealizações, e nada de mentiras. Tudo no nu e no cru. Então, os fatos são narrados verdadeiramente. E com isso, a gente destaca o seguinte nesse livro. Se destacam os amores juvenis de Brás Cubas, Quando ele era novinho, por exemplo, ele se apaixona por uma mulher vulgar, chamada Marcela, tá? A quem ele amou, e ele foi amado durante 15 meses e 11 contos de réis, como ele mesmo disse. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Isso quer dizer que Marcela só o amou enquanto ele estava com dinheiro. Assunto que vocês não viam no romantismo, tá? Ele também fala sobre as suas aspirações à vida literária e política e a sua amizade com o filósofo Quincas Borba. O mais importante também nessa história
e que nos chama a atenção é um caso que ele teve com um personagem chamado Virgília, de quem ele quase se tornou marido num casamento arranjado, enquanto ele tinha, condições financeiras para isso, e de quem mais tarde se tornaria amante. Sabe por quê? Porque Virgília casou com um rival dele, Lobo Neves. Não que ele não tivesse mais dinheiro, retificando, mas ele não tinha a posição social de de Lobo Neves, que era, no caso, político, influente e deputado. Então ela preferiu trocar, o Brás Cubas pela condição social de Lobo Neves. Aí eu pergunto a vocês, nesse breve resumo, é ou não é diferente do romantismo? Total. O realismo, ele documenta a realidade, Então, essa é a ideologia dos romances realistas. São objetivistas, são diretos, Falam sobre as mazelas humanas, os problemas sociais, as diferenças de classes, que classe alta busca classe alta, o casamento por interesse, o adultério, que é algo muito comum no realismo, e que você não vê no romantismo, não que não tivesse, mas não era citado. Já no realismo, o adultério é algo muito comum, Vide aí a história de Brás Cubas, que antes era noivo e se transforma em amante no futuro de sua própria ex-noiva. É um adultério, ela era casada, E a gente vê muito isso, o adultério feminino, porque como o casamento era por interesse, o homem se casava pelo dinheiro, pelo dote, e aí as mulheres se tornavam, insatisfeitas com seu casamento. Então, quem está insatisfeito e que não podia se separar porque a mulher separada era mal vista na sociedade, acabava traindo os seus maridos. Então, essas são as temáticas do realismo no Brasil, e no mundo. Com certeza, nós trouxemos essas vertentes da Europa e continuamos aqui trabalhando elas nos romances realistas. Guardem bem o nome. Os mais importantes autores desse momento são Machado de Assis e Raul Pompeia.